Oi, tudo bem com você? Letícia Chagas aqui para a nossa terceira leitura comentada. Então, quero dizer as recomendações que estudien com o PDF e o áudio que eu deixo no grupo de Telegram. E não se olviden que lo más importante son los estudios diarios. Todos los días escuchar el audio mientras lee el PDF para que no te olvides de las enseñanzas de la clase, todo lo que yo hablo. Eso es un ejercicio que todos los días que estudias vas a recordar de las enseñanzas de la clase, de la última clase, ¿vale? Entonces, no te olvides de entrar al grupo. Si no estás en el grupo, entra en el grupo para que puedas descargar todos los materiales. Entonces, vamos a empezar nuestra tercera clase de lectura. Entonces, continuamos la historia del alquimista. O livro aún está empezando, a história aún está empezando, pero creo que quien já está acompanhando desde a primeira aula, desde a primeira classe, já se está enganchando com a história, que de verdade é um livro que atrapa. Então, outra coisa que também quero falar, que yo voy a repetir algunas cosas para quedar bien fijado en la memoria, pero poco a poco yo voy a dejar de hablar de las cosas que aparecen más y yo voy también avanzando con cosas un poco más difíciles. Por enquanto, vamos fijar en la pronuncia. A quien aún tiene dificultad con pronuncia, yo recomiendo que asista a las primeras clases del curso básico en mi canal, que yo explico todos los sonidos de las letras y es muy importante tener bien aclarado para mejorar la pronuncia y llegar a la fluidez, ¿vale? Entonces, começando. O teto tinha despencado há muito tempo e uma enorme árvore havia crescido no local que antes abrigava a sacristia. El techo se había derrumbado hacía mucho tiempo y un enorme árbol había crecido en el lugar que antes ocupaba la sacristía. Entonces, aquí una cosa muy interesante y muy importante que es la diferencia entre esta expresión. Se había. En español, se había. Nosotros también utilizamos el verbo haber para referirse a un hecho pasado. Pero nosotros utilizamos el verbo ter. Ter. Entonces, aqui el pasado é tinha. El techo tinha. Entonces, esse tinha é igual a se havia. Tá? Nosotros também podemos dizer o teto havia despencado. Nós usamos muito o haver. Desculpa. Nosotros utilizamos muito el haber, pero en la lenguaje escrito. Aqui apareció por un milagro, pero entonces aprovecho para decir que siempre hablamos con el verbo ter, despencado. Siempre al hablar hablamos ter, utilizamos el verbo ter, no haber. Y también vuelvo a decir que ya hablamos de árvore, que é a árvore, já falei isso, que é igual el árbol. Então, vamos a passar para a próxima.
resolveu passar a noite ali. Opa. Vou botar aqui. Vou botar o ali. Resolveu passar a noite ali. Resolvió passar la noche allí. Tá clarito? E fez com que todas as ovelhas entrassem pela porta em ruínas. Isso que todas as ovelhas entrassem por la puerta em ruínas. Então, fez igual a fez igual a isso. O verbo é fazer. Tá? Fazer o verbo. Passado, fez. Ele fez com que todas as ovelhas entrassem pela porta em ruínas. E então colocou algumas tábuas de modo que elas não pudessem fugir durante a noite. Entonces colocou algumas tablas de modo que não pudieran huir durante a noite. Aqui, subrayé, pero tábuas. Tábuas. Igual a tablas. Tablas. Tábuas igual a tablas. Então, pudessem, eram, igual a pudieran, de modo que não puderam, de modo que elas não pudessem. Não tinha lobos naquela região, mas certa vez um animal havia escapado durante a noite. Não havia lobos en aquella región, pero cierta vez un animal se había escapado por la noche. Não tinha, viu aqui, ó. Não volvió a aparecer. Não havia. Não tinha, não havia, não tinha lobo. Esse haver es en el sentido de existir. Entonces, nosotros, el verbo haber, cuando es el sentido de existir, nosotros utilizamos el verbo ter, tener del español. Ter, existir. Entonces, não tinha lobos naquela região. Naquela região. Naquela é igual a en aquella. E aqui é uma contração. En aquela. Em aquela é igual a naquela. Bien? Nosotros não decimos em aquela. Decimos naquela. Na próxima. E ele tinha passado todo o dia seguinte procurando a ovelha desgarrada. Desgarrada é igual a prófuga. Eu não leí em espanhol. E ele se havia passado todo o dia seguinte procurando a oveja prófuga. Prófuga é desgarrada. Estendeu seu casaco no chão e deitou-se. Estendió su chaqueta en el piso e se acostou. Estendeu igual a estendió. Entonces, ustedes ya van a sabiendo que estender, el verbo terminado en en el pasado, cuando termina en o, estendió, en portugués é eu, estendeu. Ustedes van a empezar a percibir, existe un padrón que siempre los verbos, que la mayoría son verbos
regulares, ellos siempre van a tener la misma terminación. Este es verbo extender, que termina en er, todas las conjugaciones van a ser iguales. Entonces, si es extendió en español, en portugués vai ser estendeu. Ó, el verbo comer em português, ele comeu, em português, em espanhol é él comió. Entonces es un padrón. Ustedes se van a dar cuenta de eso. Solamente tendrán que dar mayor atención a los verbos irregulares, que son muchos, pero son pocos que utilizamos siempre en el lenguaje. Entonces, por eso han que acreditar en esta metodología, porque ustedes de tanto oír, así como aprendieron su lengua materna, van a aprender cualquier otro idioma. Si ustedes empiezan a estudiar de esta manera y siempre escuchar y leer y después van a hablar con fluidez. Por cierto, eso es cierto. Entonces no se no duden, no piensen que es difícil. A veces yo puedo hablar algo que ustedes no entienden, pero poco a poco, esto es normal, poco a poco. Tampoco cuando ustedes empezaron a hablar, hablaron, mamá, yo quiero tomar la leche. Ustedes no hablaron eso, ustedes dijeron, mamá, leche. Y fueron assim sumando umas coisas. Mamá leite, mamá quero leite, mamá quer leite, mamá quero leite, mamá quero la leite, e agora hablam toda uma estrutura. Uma criança, um niño, chega a hablar toda uma estrutura sem saber gramáticas. Então, esta metodologia é para quem quiere hablar de pronto, sin importarse saber toda la gramática, sino lo que estoy aquí explicando es para ustedes lo mínimo, lo básico para avanzar en sus enseñanzas. Vamos y casaco es chaqueta. Casaco es igual a chaqueta. Chão es igual a piso. O casaco estava no chão, la chaqueta estava en el piso. Y nosotros decimos y se deitou. Aquí es como se escribe. Pero yo voy a poner aquí entre paréntesis aquí que nosotros hablamos antes el pronombre. Nosotros siempre hablamos el pronombre antes de la palabra. Por ejemplo, aquí, deitou-se. Nosotros vamos a hablar, yo estaba, él estaba caminhando y pronto, no, quero dar um exemplo em português. Ele estava caminhando e de repente se deitou no chão. Não deitou-se. Então, mas na linguagem escrita, pero en lenguaje escrita, nosotros escribimos assim, deitou-se. Como en español, muchas veces no, siempre en español se respeta la colocación de esta partícula que se llama pronombre. Pero en el portugués siempre vamos a hablar así, antes de la palabra, se deitou. Entonces, a partir de ahora, cuando aparezca algo
que hablamos distinto a lo que escribimos, yo voy a poner así entre paréntesis. Y también al leer, eu vou ler, por exemplo, estendeu seu casaco no chão e se deitou. Entonces ustedes van a ver que yo estoy hablando como se habla, para que después ustedes no se acostumbrem a hablar desta maneira. Ai, deitou-se e levantou-se, que nadie habla assim, ¿vale? Entonces, deitou, el verbo es deitar. Deitou es acostou. Acostou. Nosotros decimos deitar. El verbo es deitar, no acostar. Eu deito todas as noites para dormir. Usando o livro que acabou de ler como travesseiro. É interessante. Ele usava o livro que leía para acostar-se como uma almohada, usando o livro que acabou de ler como almohada. Então, já que acabou, ó, acabou, acabou, ele mesmo, acabou. Então, el verbo termina em ar, acabar. Então, se for o verbo amar, ele amou. Ele amou. Aqui vimos um exemplo de verbo terminado em ar. Então, para que vean o padrão deste verbo. E depois, também el verbo ler, que solamente hay una E en portugués. Ler, es leer, como español. Solamente hay una E. Ler. Acabou de ler. Y nosotros hablamos travesseiro. Almohada es travesseiro. Entonces, es eso. No se olviden de estudiar, de leer, mientras escuchan el audio. E não se van a olvidar de estas cositas. Lembrou antes de dormir que tinha que começar a ler livros mais grossos. Recordou antes de dormir que tinha que começar a ler livros mais gruesos. Lembrou. Recordó. Nosotros también tenemos el verbo recordar, pero utilizamos más de cosas más lejanas, así. Ah, yo me recuerdo de mi niñez, eu me recordo da minha infância. E também para quando não nos acordamos muito bem. Eu recuerdo algo assim. Pero para si coisas que estão sucedendo, que sucederam há poucos dias, assim, um passado não lejano, nosotros utilizamos o verbo lembrar. Então, lembrou antes de dormir, viu? Foi antes de dormir. Lembrou antes de dormir. E começar, aqui ó, começar. ¿Se acuerdan desta letra? C cedilha. Tiene el mismo sonido de la S. Entonces, começar es comenzar.
No hay la N y es con C cedilha. El mismo sonido, pero no tiene la N. Começar. En español, comenzar. A ler livros mais grossos, mais gruesos, mas mais grossos. Por quê que ele tinha que começar livros mais grossos? Então, ali, demoravam mais para acabar e eram travesseiros mais confortáveis durante a noite. Se tardavam mais em acabar e eram almohadas mais confortáveis durante a noite. Demoravam. Se tardavam. Aqui, nosotros tenemos esta palavra de demorar, que é tardar, de tardar, demorar. Por exemplo, eu demoro muito para sair. Eu me tardo muito para sair, né? Porque peino o cabelo, tomo la ducha e parará, parará, parará. Então, demorar, de tardar. No hablamos tarda. Confortáveis. 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 Que é igual al confortáveis. Se acuerden deste sufijo, que é uma coisa que tem conforto, é uma coisa confortável. Esse sufijo able dá essa propriedade a esta coisa. Então, quando na palavra termina em hable em espanhol, em português vai ser hável. E o plural é aves. Veis. Então, aqui, ó, confortável. E o plural, confortáveis. Isso também já vimos. Plural que termina em ele, saca lá ele e põe lá isso. Confortáveis igual a confortáveis. Já havia hablado isso e agora para fijar. Uma vez por todas. Ainda estava escuro quando acordou. Aún estava oscuro quando se despertou. Ainda igual a aún. E escuro igual a oscuro. Então é escuro. Acordou, despertou. Já havíamos visto despertou. Fijar aqui. Olhou para cima e viu que as estrelas brilhavam através do teto semidestruído. Olhou para cima. Olhou para cima. É igual a mirou hacia arriba. Olhou para cima. Nós utilizamos olhar. E para é quando para indicar uma direção. E cima, arriba. Eu vou dar outros exemplos deste para. Por exemplo, eu vou hacia mi casa.
casa. En el português, eu vou para minha casa. ¿Vale? Entonces es eso. E viu, viu. Não é viu, é viu. La, sílaba, la letra más fuerte es la I. Viu, viu. Es vio. E semi-destruído, medio destruído. Essa é uma coisa que não se utiliza muito, pero eu subrayei para chamar a atenção. Semi-destruído, que em espanhol é medio destruído. Queria dormir um pouco mais, pensou. Hubiera querido dormir um pouco mais, pensou. Então, eu vou tentar explicar de la maneira mais sencilla. Que nós não utilizamos este verbo compuesto para el passado assim, hubiera querido. Nós não vamos utilizar el haber más el verbo. Nós vamos simplesmente dizer queria. Queria igual a hubiera querido. Então, em português, não vamos a utilizar os dois verbos, solamente queria, queria, ¿vale? Então, en este trecho en este trozo del libro, nosotros vamos a ver muchas veces eso y ustedes van a comprender y van a empezar a acostumbrarse con eso. Teve o mesmo sonho da semana passada. Havia tenido el mismo sueño de la semana pasada. De novo, teve igual a había tenido. Nosotros nunca vamos a decir havia tido o mesmo sonho, não. Teve o mesmo sonho da semana passada. Havia tenido, teve. Vale? Outra vez. E outra vez se acordou antes do final. E outra vez se havia despertado antes del final. Acordou, despertou. Não vamos a dizer havia acordado. Nosotros, em português, vamos a dizer acordou. Levantou-se e tomou um gole de vinho. Se levantou e tomou um trago de vinho. Aqui também. Nosotros decimos se levantou. Então, eu puse entre parênteses el se, o pronome se. Então, se levantou e tomou um gole de vinho. Gole. Gole igual trago. Gole de vinho. Trago de vinho. Depois, pegou o cajado e começou a acordar as ovelhas que ainda dormiam. Después cogió el cajado e empezó a despertar a las ovejas que aún dormían. Pegou igual a cogió. Aqui el verbo es pegar. Nosotros pegamos. No es correr. Pegar igual a correr. Cajado, cajado, como de Moisés.
cajado de Moisés, que é cadeado. E ovelhas, 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 igual a ovelhas, ovelhas. Ainda igual a já. Ele havia reparado que assim que acordava, se havia dado conta de que, enquanto ele se despertava, então aqui havia reparado en el habla. Nosotros, em português, hablamos tinha reparado, ele tinha reparado. É igual a havia reparado, reparado. Entonces, en el audio, eu vou a poner isso que está entre parênteses, porque nós falamos assim. Então, ele tinha reparado que assim que acordava, então ele tinha reparado, es igual a se havia dado cuenta, se havia dado cuenta. Ou também podemos dizer ele tinha se dado conta. Bueno, entonces já sabe, entre parênteses es como hablamos. E no áudio eu vou ler ele tinha reparado. A maior parte dos animais também começava a despertar. La maior parte de los animales também começava a despertar. E começava para fijar, que em espanhol é comenzava, em português é começava, vá, é v, vá, começava, sem la N. Como se houvesse alguma misteriosa energia unindo sua vida à vida daquelas ovelhas. Como se hubiera alguma misteriosa energia que uniera su vida a la vida de aquellas ovejas. Então, como se houvesse, é igual a como se hubiera, houvesse. Então, quando essa terminação ieira, em português é S. Hubiera, houvesse. Vai repetir também, vai tornar-se repetitiva esta sentença, então, põem atenção, que pouco a pouco vai ser normal para vocês. A la vida. Entonces yo voy a repetir de nuevo aquí el caso de la crase del portugués. Entonces, a la vida, tá? Que el caso es el pronombre más la vocal, a pronombre, la vocal. En portugués, la vocal también es a, igual el pronombre. Entonces, aquí, a pronombre más a vocal a vida. Entonces, en este caso, hay el fenómeno de la crase, que es a pronombre más a vocal igual a crase. El fenómeno de la crase es el pronombre más vocal. Entonces, yo no voy a decir a vida, pero es pronombre más vocal.
Entonces, ahora vamos finalizando nuestra clase y bueno, entonces paramos por aquí en la próxima en la próxima frase, depois continuamos próxima, cuarta clase, continuamos en esta misma en este mismo texto. Entonces terminamos aqui mais uma classe de leitura comentada. Se está gostando, déjame saber, deja um comentário, comparte com as pessoas que também querem aprender português. E também se tem uma dificuldade ou se tem também referência, déjame saber. Eu quero construir, eu quero fazer esta construção junto com vocês. Para mim é um trabalho que eu estou construindo em grupo. É um trabalho que eu estou criando para vocês. Então, eu quero que vocês deixem sua opinião, deixem um comentário, saber de onde estão falando, por que querem aprender português. Isso para mim é importante para que eu sepa como ajudar de la mejor maneira. Então, dejo a vocês um abraço e hasta la próxima clase. Beso.